O Via Justiça de hoje vai discutir os projetos de segurança e fiscalização das casas noturnas que tramitam no Senado. Eles foram apresentados após a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nossos convidados, o juiz Antônio Francisco Gonçalves, da comarca de Itabirito, e Tiago Duarte, capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Senado examina 4 projetos que prevêem normas rígidas de segurança para boates e casas de shows do país. O projeto do senador Jorge Viana, do Acre, obriga todos os estabelecimentos, independentemente da capacidade e do porte, a contratação de no mínimo 2 pessoas treinadas pelo Corpo de Bombeiros para manusear os equipamentos contra incêndio e promover a evacuação ordenada do recinto, caso necessária. Como que o senhor vê esse projeto? Olha, eu acho que o projeto é bastante interessante, visto que nós não temos ainda na legislação brasileira uma lei regulamentando para que possa atingir a todos os estados da federação. E o senhor, capitão Duarte, o senhor acha que essas contratações seriam suficientes ou é preciso fazer também um trabalho maior de conscientização dos frequentadores? Essa situação do incêndio em Santa Maria tem uma questão importante aí, que é a repercussão em nível nacional e está gerando essa mobilização do Legislativo na proposição de uma lei que trate desse tema em nível federal. Então, essa exigência, ela é importante, mas ela isolada, ela não é eficaz. Então, na legislação de Minas Gerais, por exemplo, toda a população de uma boate, por exemplo, população fixa, ela tem que ser treinada fazendo parte ali de uma brigada de incêndio. Mas essa medida não é a única que é exigida para esse local. Então, a legislação... Só ela não seria suficiente. Exatamente. A segurança ela não é feita de apenas uma medida de segurança, é um conjunto que visa atingir esse objetivo aí final, que é condição mínima de segurança para as pessoas. Pergunta agora para o senhor, doutor, em que consiste a legislação de proteção das casas noturnas hoje no país? Olha, como eu disse, nós não temos, uma legislação federal regulamentando a matéria. Então, cada estado, cada município estabelece as suas regras para a emissão de alvará para a realização desses eventos na casa noturna. O que eu observo hoje é uma falta de sintonia entre o estado e os municípios na criação daqueles órgãos que vão fiscalizar. E muitas das vezes se dado um alvará por um município sem um laudo do Corpo de Bombeiros. Então, o que se precisa, através dessa lei federal que está sendo criada, é estabelecer quais os órgãos que são competentes para que seja emitido esse alvará para o funcionamento dessas casas. Capitão Duarte, quais são os critérios de segurança recomendados? Assim, em linhas gerais. Essa questão da segurança, principalmente nesses locais que aglomeram muitas pessoas, é algo que deve ser uma preocupação primordial, principalmente do dono do estabelecimento. Então, independente da prefeitura, que às vezes o Estado ele pode não ter uma legislação específica, mas independente da exigência de prefeitura, Estado, o proprietário deve buscar referências normativas hoje, em nível nacional, para aplicar essas medidas na edificação. As principais delas são essas que foram colocadas em xeque em relação a esse incêndio de Santa Maria, que é a questão da saída de emergência, o emprego correto do extintor, pessoas treinadas para auxiliar a multidão a sair do ambiente, evitar utilizar fogos de artifício dentro da edificação e não utilizar, na verdade, aqueles que não são indicados, aqueles que são proibidos para ser utilizados dentro da edificação. E essas são medidas que devem ser instaladas, executadas, após uma avaliação de um profissional habilitado. Então não dá para simplesmente a pessoa adotar essas medidas, ela tem que contratar um profissional para fazer uma avaliação mais abrangente e então instalá-las. O senhor falou, doutor Antônio Francisco, sobre a questão da legislação federal, que não há uma lei federal, Há dispositivos estaduais, na legislação estadual, na legislação municipal, e esses dispositivos se complementam ou não? Ou cada um faz por si? Normalmente esses dispositivos se complementam. O que eu digo é que falta uma sintonia, talvez um contato maior entre a administração
municipal e a administração estadual, né, para que sejam criados comissões envolvendo ali Polícia Civil, bombeiros, né, o órgão de administração municipal, né, a própria questão também sanitária do ambiente, né. O que precisa talvez é uma coordenação e talvez essa legislação federal trazendo, né, e já delimitando a competência de cada um, possa resolver essa situação, ou, no mínimo, amenizar. Uma questão importante nessa proposição de legislação federal seria a criação de uma política nacional de prevenção contra incêndio e pânico. Então, a gente vê que hoje a criação de uma política nacional mobilizaria tanto a União quanto os estados em relação a esse objetivo final, que é prevenir as edificações, os locais onde recebe muitas pessoas, esse risco de incêndio. Doutor Antônio, hoje de quem que é a responsabilidade maior pelas fiscalizações, dos estados ou dos municípios? Hoje a responsabilidade era compartilhada, né, por parte do estado com a questão, né, da fiscalização da segurança, que compete aos bombeiros, né, e a questão de espaço físico, localização, mais pela parte municipal, através do zoneamento. Capitão Duarte, juiz Antônio Francisco, eu pergunto para os dois agora, por que as leis de proteção e segurança, nestes casos que a gente vê aí, não são devidamente respeitadas? Capitão Duarte. O poder público ele tem uma limitação muito grande em relação à fiscalização. Nós temos inúmeras edificações hoje no país e a quantidade de fiscais, sejam eles dos corpos de bombeiros, das prefeituras, eles são insuficientes para atender essa demanda toda hoje. Então, é necessário ter essa política nacional justamente para que todos os entes da federação, eles vejam isso como uma prioridade em relação até mesmo na questão orçamentária de investimento público. Então, hoje, essa questão da fiscalização ela é feita, no estado aqui tem sido intensificada em relação a esse incêndio que ocorreu, mas pela quantidade de edificações que a gente tem, ela ainda é insuficiente. Mas eu digo assim, doutor Antônio, também complementando a fala do capitão Duarte, a questão da conscientização dos donos dessas casas, que não respeitam as leis. É importante não só a conscientização dos donos dessas casas, mas também do próprio usuário do estabelecimento, né? Dele reclamar pelos seus direitos e observando, né? Ele frequentando, ele está ali no dia a dia, ele está vendo as necessidades das casas. Eu comungo também com o capitão a questão do efetivo. Infelizmente, nós não temos uma fiscalização maior e é o que às vezes gera essas demandas lá com esses eventos acontecendo, esses acidentes, né? É interessante colocar também que municípios muito pequenos nós não temos lá, né, o corpo de bombeiro presente. Normalmente nós temos as brigadas às vezes nem isso, né? Nem isso, e o que dificulta também uma fiscalização maior. Mas uma casa noturna vai ter, né? Uma casa noturna, né, num grande centro, né, nas cidades maiores, é possível. Vamos ver agora a opinião popular sobre a segurança das casas noturnas no país. Perguntamos em Belo Horizonte, você acha que as leis para a segurança das casas noturnas serão respeitadas agora, depois da tragédia de Santa Maria? Na minha opinião, isso aí tem que ser feito e tem que ser rigoroso, sim. Questão de segurança, eles reforçaram muito depois disso, né? Mas antes, realmente... Passou a ter mais fiscalização, né? Porque antes o governo agora está frequentando mais. Até várias boates já foram interditadas. Acho que eles estão fiscalizando mais agora do que antes, assim. Agora acho que está tendo uma atenção maior em relação a isso. Essa fiscalização já deveria ter acontecido antes do acidente. Deveria ser mais rigorosa. Capitão Duarte, o senhor viu ali que ela pede maior rigor, né? E agora, depois que acontece a tragédia, todo mundo corre atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Como é que o senhor vê isso? Para a gente isso é excelente. A opinião pública está favorável a essa ação rigorosa e exigindo realmente resposta por parte do governo. O Corpo de Bombeiros, na verdade, ele já fazia essas inspeções, essas fiscalizações, já vinha sendo feito. Nós temos um 181 que gera uma demanda muito grande de fiscalização em todo o estado. Inclusive, nós temos metas a serem cumpridas para dar resposta à população. E toda denúncia que é feita por 181, ela é averiguada. Então, é importante a população também saber disso,
que no estado de Minas Gerais tem esse número 181 à disposição para denunciar. E o que ocorreu foi que todo o esforço de fiscalização ele foi concentrado logo após aquele sinistro. Antes, ele ficava relacionado a todos os tipos de ocupações que nós temos, hotéis, comércio, etc. Então, em razão daquele incêndio, nossas guarnições elas passaram a focar especificamente em boates. Por isso que trouxe essa repercussão de fiscalização, mas é uma ação que, apesar de não ser ao nível do número de edificações que existe, ela é contínua. Doutor Antônio Francisco, o comentário do senhor sobre a fala popular. Não, eu acho que é importante a participação da população, né? Porque ela que está ali na frente, ela que está no movimento de diversão nas casas noturnas, né? Então é importante ela ver e chamar a atenção para essas falhas existentes nessas casas noturnas. É bom salientar também que nem sempre o empreendedor do evento ele tem conhecimento. Então, às vezes, ele aluga a casa noturna e não se preocupa, né, em ver se a casa noturna está preparada para receber aquele evento. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.